Bom, com relação às fibras, elas podem ser classificadas de acordo com a solubilidade em fibras solúveis e insolúveis. As fibras solúveis, aqui nessa tabela, né, elas vão ter como exemplos lá das fibras que a gente viu, pectina, algumas hemiceluloses, polifenóis, gomas e mucilagens. Essas fibras, elas são levemente solúveis em água. E aí elas vão estar presentes em alimentos como frutas, de um modo geral, legumes, cevada, aveia e centeio. Essas fibras, elas retardam o esvaziamento gástrico, ou seja, elas ficam no estômago por mais tempo, provocando sensação de saciedade. E retardam a absorção de glicose e lipídios, e com isso ajudam a reduzir o colesterol. Além disso, essas fibras são fermentáveis, ou seja, a microbiota intestinal pode fermentar essas fibras, gerando produtos benéficos para o intestino, né? E com isso favorecendo o desenvolvimento de bactérias benéficas. Aqui a gente vai dar uma pincelada num conceito que a gente vai aprofundar numa outra aula mais na frente, que é de pré-biótico e probiótico. Então, os probióticos são as bactérias benéficas. Pré-bióticos são os compostos que são fermentados por essas bactérias benéficas. Então, aqui as fibras solúveis entram como pré-bióticas, porque elas são substratos para a fermentação pelas bactérias benéficas, né, trazendo benefícios à saúde. Ok? E a gente tem também as fibras insolúveis, que por serem insolúveis, não favorecem fermentação intestinal. E aí, qual vai ser a tendência do organismo? Eliminar essas fibras, porque elas não são solúveis, as bactérias não usam. Então, a tendência é, vamos jogar fora. Então, elas aceleram o trânsito intestinal, né? Então, essas fibras são boas para a motilidade intestinal, para reduzir constipação intestinal. Só que elas também retardam a absorção de glicose e lipídio, né? E aumentam o volume das fezes. Quem são essas fibras? Celulose, algumas hemiceluloses, ligninas, cutinas, cera. Olha, até os produtos da reação de Maillard aqui não são digeridos, então são considerados fibra, né? E o amido resistente entrou aqui também como fibra, tá? Onde a gente encontra essas fibras insolúveis? Folhas, né, nas verduras de um modo geral, alface, rúcula, né, nos grãos integrais, cascas de cereais, casca de leguminosa, ou seja, feijão, né, casca de feijão, casca de milho, farelos, que são justamente a casca retirada, né, desses grãos, principalmente de trigo e de milho. Aqui a gente tem um esquema que mostra como que as fibras reduzem o colesterol, né? Então, que as fibras fazem? O fígado produz colesterol e usa o colesterol para fabricar os sais biliares e armazena lá na vesícula biliar, né? Então, essa vesícula biliar, ela libera o seu conteúdo no intestino para ajudar na digestão de lipídios. Só que tendo fibra na alimentação, esses sais biliares se ligam às fibras e acabam sendo excretados nas fezes junto com as fibras. E aí retorna menos colesterol para o fígado, porque colesterol e os sais biliares, né, vão retornar menos para o fígado
E aí o fígado vai ter que usar mais colesterol para fabricar os sais biliares e retomar. E com isso, reduz o colesterol sanguíneo, porque o fígado, como vai ter que fabricar mais sais biliares, libera menos colesterol para o sangue. Né? Na situação contrária, quando, né, os sais biliares são liberados no intestino, não tendo fibra, esses sais biliares vão ser reabsorvidos, né? Então, o colesterol e os sais biliares são reabsorvidos do intestino novamente, voltam para o fígado, no mecanismo que é chamado de recirculação enterohepática, e aí o fígado vai reaproveitar esse colesterol e sais biliares, e aí vai sobrar colesterol no sangue. Né? Então, uma dieta pobre em fibra, ela provoca hipercolesterolemia. Bom, agora a gente vai estudar algumas das principais fibras, né? Dessas fibras que nós mencionamos, entre solúveis e insolúveis. Começando pela celulose, que é uma fibra insolúvel, que é um polímero de glicose com ligações beta-4, portanto a gente não tem enzima para digerir esse tipo de ligação. É uma fibra extremamente abundante, ela corresponde a 50% do carbono existente nos vegetais e está presente principalmente nos cereais integrais, nas cascas de fruta, de legumes, né, nas folhas que a gente mencionou e nos farelos. O farelo é o subproduto do refino das farinhas. Então, quando a gente pega, por exemplo, trigo, que é um cereal, né, integral, ele com casca, a indústria remove a casca e faz o farelo da casca. E o conteúdo do interior da casca faz a farinha branca. Tá? E se eu trituro o grão inteiro, eu tenho a farinha integral. Mas se eu separo, eu vou ter a farinha branca e o farelo. Tá? A pectina é uma outra fibra muito importante. Ela é um polímero do ácido galacturônico, muito parecido com a estrutura da celulose, só que tem esse grupo aqui, ácido carboxílico, e em alguns pontos, esse ácido carboxílico aqui, o grupo ácido foi substituído por uma metila, tá? E esse grau de metilação aqui, né, o fato de terem algumas metilas aqui, favorece a formação de gel. Então, a pectina tem essa capacidade de formação de gel e várias frutas são ricas em pectina e por isso se fazem as geleias, né, que são formadas a partir da pectina em meio ácido. Tá? A pectina também está presente no albedo de algumas frutas, como do maracujá, né? O albedo aqui das frutas cítricas. Então, essa massinha branca nessa porção interna da casca é riquíssima em pectina. E é a partir daí que é obtida a pectina industrialmente, além de várias frutas. As gomas, também chamadas de hidrocoloides, elas podem se originar da secreção das árvores, como a goma arábica, ou são originadas do endosperma, ou seja, da parte interna das sementes, como a goma guar e a goma alfarroba. A goma alfarroba tem sido muito utilizada como substituto de chocolate, porque ela dá cremosidade, né, semelhante à do chocolate, tem a coloração parecida. E algumas sintetizadas por micro-organismo, como a goma xantana. Então, todas essas gomas têm a capacidade de formar gel também, né, e são utilizados como espessantes. Podem estar presentes também na aveia, na cevada e em alguns legumes. A beta-glucana é encontrada em cereais integrais de um modo geral, principalmente na aveia. Né? Então, a aveia é a fonte importante da beta-glucana, que é uma fibra solúvel, que é
um polímero de glicose, mas o tipo de ligação é diferente do da celulose. São ligações, além das ligações beta-1,4, tem ligações beta-1,3 também. A beta-glucana, ela que traz uma propriedade importantíssima para a veia de redução de colesterol, né? Então ela tem esse efeito, né, importante na eliminação do colesterol nas fezes, pela ligação aos ácidos biliares, e também é uma fibra prebiótica na fermentação pelas bactérias do intestino grosso, forma ácidos graxos de cadeia curta, que trazem benefícios hormonais, ajuda a reduzir também glicemia, né? E reduz também a digestão de lipídios, eliminando lipídios nas fezes. Então, a aveia, o consumo de aveia é extremamente importante para essa fibra beta-glucana que traz vários benefícios à saúde. Outras fibras aqui importantes são os frutanos. Os frutanos, os mais importantes são a inulina e os frutoligosacarídeos, que são formados de glicose e frutose, assim como a sacarose, né? Só que elas vão formar oligo e polissacarídeos. Então, vai ter aqui uma unidade de glicose ligada a duas, 3, 4, 5 ou mais unidades de frutose. Então, quando eu tenho até 5 ou 10 unidades de frutose, eu tenho os frutoligosacarídeos, tá? Que são chamados de FOS. Se eu tenho mais, é a inulina, né? Pode chegar até 60 unidades de frutose. Então, a curiosidade aqui é que é uma fibra que, por ter grande quantidade de frutose na sua cadeia, é praticamente um polímero de frutose, ela tem um sabor doce, porque a frutose é o carboidrato que tem maior sabor doce. Então, tanto os frutoligosacarídeos quanto a inulina, né, são fibras de sabor doce e têm características prebióticas importantes. Então, além de serem prebióticas, essas fibras melhoram a absorção de cálcio e magnésio, reduzem triglicéridos e risco de câncer de cólon. Elas são encontradas no trigo, na cebola, no alho, na banana, na raiz de chicória, nos aspargos e na raiz da batata yacon. Então, são todas fontes muito importantes dessa fibra. Ela tem uma característica muito, muito boa de redução de glicemia, né? E, portanto, deve ser utilizado por diabéticos. E, por último, as fibras quitina e quitosana, que são exceção que a gente aprendeu até agora, porque elas são fibras de origem animal. Elas são provenientes da carapaça de crustáceo. A quitina, ela que dá a estrutura rígida da carapaça de camarão, caranguejo, lagosta, né? É um polímero de N-acetilglicosamina, que tem esse grupo acetil aqui ligado no nitrogênio. A indústria transforma essa quitina em quitosana. E se a gente olhar aqui, o que aconteceu? Foi retirado o grupo acetil, ficou só o grupo amina. Isso torna essa fibra com carga positiva e aumenta a capacidade de ligação de ácidos graxos e sais biliares. Portanto, ela pode ser utilizada para redução de colesterol e redução da absorção de gordura de um modo geral. Muito utilizada como fibra funcional na forma de suplemento e ainda como ingrediente de alguns. Ela tem propriedade funcional aprovada pela Anvisa, né, para redução de colesterol e redução da absorção de gorduras. Tá? Então, isso aqui é importante porque os crustáceos são a maior fonte de colesterol da alimentação. Então, se eu como camarão, tem muito colesterol. E existem receitas do camarão com casca, por exemplo, camarão alho e óleo frito com casca. Se eu consumir ele com casca, eu já vou reduzir a absorção desse colesterol no intestino pela própria fibra da casca. E se for na forma de suplemento de quitosana, essa redução da absorção é maior ainda. Gente, com isso a gente termina essa aula de fibras. A parte
prática de fibras a gente vê no retorno. Um abraço.